Oi gente, aqui é a Bia de novo e eu vim falar para vocês hoje sobre a prova de Cambridge que eu comentei no outro vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou explicar o que é e para que serve esse tipo de prova, porque muita gente não tem esse conhecimento. Eu vou explicar para vocês como é feita a prova e por último eu vou falar sobre a minha experiência fazendo essa prova. Então primeiro, o que seria uma prova de certificação de inglês? É uma prova que avalia o seu nível de inglês. Simplesmente isso. Então, é um certificado que você pode usar fora do país para trabalhar ou para estudar. Se você tem interesse, de fazer um intercâmbio ou de trabalhar fora. E isso não desvalida de jeito nenhum o seu certificado, o seu diploma de curso de inglês aqui. Esse diploma também é importante. A diferença é que um certificado que reconhece seu nível de inglês fora do país abre portas para você fora do país. Então, desse lado é bom. E como que é feita? A prova que eu fiz se chama FCE, que é uma das provas de Cambridge que eu comentei no último vídeo. E como que ela é feita? Eles avaliam o idioma por quatro habilidades. Writing, que é a sua escrita. Listening, que é a sua compreensão, de ouvir. Reading e Use of English, que é a sua compreensão de texto e uso da gramática, vocabulário, essas coisas. E o Speaking, que é a sua pronúncia e a sua fala. A prova de Speaking, pode ser feita em outro dia, separado das outras. E as outras 3 são feitas juntas. E como que funciona? Eu vou falar sobre cada uma delas e depois eu vou explicar como eu me saí e como que foi pra mim passar por isso. Então vamos lá. A primeira prova que eu vou falar é a prova de Writing, que é a escrita. Então, no dia da prova, vocês vão precisar fazer 2 redações. A primeira redação é sempre obrigatória. Então, ele vai te dar um tema e você vai ter que escrever sobre esse tema. Então, você vai dar seus argumentos e vai escrever como se fosse uma redação mesmo de vestibular ou uma redação de prova, que a gente tem por aqui. Então, essa você não tem como escolher. A segunda redação, ele te dá 4 opções, então você pode escrever um artigo de uma revista, a opinião sobre um filme, uma outra redação sobre um tema, enfim, ele vai te dar 4 opções e dentre essas 4 opções você vai poder escolher a que você quiser e vai ter que escrever sobre esse tema. E essa parte dura 80 minutos, então você tem 80 minutos para escrever as 2 redações. A segunda parte é a parte de listening, que é a sua escuta. E ela é avaliada por 40 minutos. Então você vai ter uma prova e aí tem vários exercícios. Tem exercício de múltipla escolha, que você tem que escolher a palavra que foi dita, enfim, o que ele disse no áudio. Aí você precisa completar com a palavra que melhor se encaixa. Tem exercícios desse tipo e são 40 minutos ouvindo o áudio. E, na verdade, eu acho que essa foi a parte mais difícil. Você tem que ficar 40 minutos ouvindo, é o sotaque britânico, que eu tenho um pouco de dificuldade, e se você tem que ficar concentrado prestando atenção, porque se você perder, você perde o exercício. Então essa é a segunda parte. E o listening, ele é feito em 4 sessões, então são 4 partes diferentes. E cada um deles você pode ouvir 2 vezes. Então vamos supor, ele começa lá, exercício 1. Você vai ouvir o exercício inteiro e ele volta para o exercício 1. Você ouve de novo e assim vai. Exercício 2 e você não tem a chance de voltar mais. Bom, a terceira parte é a parte de Reading e Use of English, que é o uso do inglês. Então, a gramática, vocabulário, como eu já falei para vocês. Essa parte dura 75 minutos, então é o tempo que você tem para fazer essas questões. E aí são questões de múltipla escolha, às vezes você tem que completar o texto com as palavras que ele deu, ou você tem que escolher um sinônimo para uma palavra que está no texto. Então são todas questões que envolvem a leitura e que envolvem o uso da gramática. Então tem tempos verbais todos que vocês imaginarem, todos que vocês já estudaram, e tem vocabulário próprio do inglês britânico, que é um pouco difícil também, porque algumas palavras são diferentes, bastante diferentes do inglês americano, que é o que a gente ensina aqui, e é o que a gente está mais acostumado a ouvir. Então, vocês têm 75 minutos para fazer essa parte toda, e é a única parte que envolve realmente a gramática e vocabulário, e é essa parte mais densa do inglês. E aí, a última parte, que é a quarta habilidade, é o speaking, que no meu caso, eu fiz em outro dia. Eu fiz as três partes que eu já citei em um dia, e o speaking eu fiz em outro final de semana.
E como que funciona o speaking? Então, no speaking você vai ter 14 minutos. E ele geralmente é feito em pares, então é você e mais um candidato. Então, vocês dois vão sentar na mesa com um professor. E aí, o avaliador, que é da faculdade de Cambridge, da Universidade de Cambridge, ele vai só avaliar. Então, ele vai ficar sentadinho, olhando você e a sua dupla conversarem com o professor. A parte de speaking também é dividida. São 4 partes também. E você tem 14 minutos para falar. Parece pouco tempo, mas demora muito para passar. Então, a primeira parte, o professor vai orientando sempre, né, a conversa com você e com a sua dupla, mas você precisa ficar atento, porque você vai ter que falar e a sua dupla também vai precisar falar. E você vai ter que interromper quando for necessário e deixar a pessoa falar também, né? Enfim, o professor vai conduzindo e a primeira parte da parte de speaking são perguntas sobre os seus gostos, sobre de onde você veio, onde você mora. Então, são perguntas pessoais. Então, você vai respondendo, ele vai perguntando para você e para sua dupla, e aí vocês vão conversando tranquilamente. Essa é a primeira parte. A segunda parte é mais direcionada. É mais direcionada porque ele é mais longa e ele mostra fotos e situações, e aí você e a sua dupla vão ter que discutir essas fotos. Então, por exemplo, é uma senhora carregando sacolas do mercado, e aí ele faz perguntas sobre essa imagem, pergunta o que eu acho que está acontecendo, e aí vocês vão ter que ir desenvolvendo um diálogo, você e a sua dupla, sempre, um diálogo sobre o que está acontecendo na imagem, ou na situação que ele apresentar para vocês. Então, essa é a segunda parte, e ela toma um pouco mais desse tempo, porque é a parte que vocês vão desenvolver mais o diálogo, e o avaliador, que vai ficar sentadinho atrás, ele vai poder anotar na ficha. Então, ele tem uma ficha com seu nome e ele vai anotando os pontos e as notas que ele te dá de acordo com a sua fala. A terceira parte é chamada de Collaborative Test. Na terceira parte, vocês vão ter que discutir e dar opinião sobre algum tema que ele direcionar para vocês. Então, vamos supor que ele vai entregar um papelzinho, ele sempre entrega um papel para poder direcionar a fala. Então, ele vai estar escrito um tema, e aí você e a sua dupla vão ter que discutir a sua opinião sobre esse tema. Então, como que você lida nessa situação, ou o que esse tema, quais são os prós e contras. Então, é uma discussão sobre o tema. E a quarta parte, que também é uma discussão, vocês vão ter que debater sobre um outro tema. Então, você vai ter que justificar o que você acredita, você vai ter que concordar ou discordar com a pessoa que está conversando com você e mostrar o seu lado. Enquanto isso, o tempo inteiro, desde o início ao fim desses 14 minutos, o avaliador fica ali anotando, dando as notas de acordo com o que você está falando, de acordo com o vocabulário que você usa, se você fica gaguejando, se você deixa outra pessoa falar, isso também te dá pontos, porque você não pode falar sozinho, você está conversando com outra pessoa. Então, é muito importante ficar atento a isso, deixar outra pessoa falar e também tomar o seu lugar quando for necessário. Então vamos lá, como fazer a prova de Cambridge? Então, para fazer a prova, você tem que procurar um centro que aplique a prova. Aqui no Brasil, em São Paulo, tem vários. E aí você procura esse centro e segue as orientações, faz o pagamento e tudo mais, e aí você vai conseguir fazer essa prova de certificação internacional. Como que funcionou para mim? Eu fiz um curso de 6 meses para me preparar para essa prova, então eu fiz todos os exercícios de todas as habilidades, tinha prova simulado, tinha redação que eu tinha que fazer, eu tinha que fazer lição de vocabulário do inglês britânico, que, como eu disse, é diferente do inglês americano. Então, eu tive que estudar por 6 meses e aí eu fui fazer a prova. Eu fiz a parte de speaking separada do restante, então o primeiro final de semana foi o speaking, que é a parte de fala, que dura 14 minutos, que foram os 14 minutos mais longos da minha vida, porque eu fiquei muito nervosa, eu achava que eu não ia conseguir falar, que eu ia gaguejar, e que se você começar a gaguejar, você vai perdendo pontos. E fiquei muito nervosa. Na verdade, fiquei nervosa em todas as provas, né? Mas eu acho que essa foi a que me deu mais nervoso e mais ansiedade, porque eu realmente não sabia o que fazer se me fizesse uma pergunta que eu não soubesse responder. Mas deu tudo certo, saí de lá leve, porque eu fiz o meu melhor, assim. E aí, no outro final de semana, eu fiz as outras 3 partes.
No writing eu não tive muita dificuldade, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então pra mim sempre foi muito tranquilo fazer redações, eu tinha o hábito de fazer isso em português, mas como eu fiz um curso preparatório para fazer a prova, eu tive a oportunidade de treinar os meus argumentos em inglês também. Então isso eu não tive muita dificuldade e foi tranquilo pra mim. A parte de vocabulário e gramática é muito difícil porque, como eu disse, tem coisas específicas do inglês britânico que é difícil, mas deu tudo certo também, não foi nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças. O problema é o listening, porque o sotaque britânico pra mim é muito difícil. Então, quando você tem que ficar 40 minutos ouvindo e prestando atenção no que ele tá falando, e você não pode ouvir mais do que 2 vezes, então pra mim isso também foi muito difícil. Eu acho que das 4, o que eu tive mais dificuldade foi o listening, que inclusive foi a minha nota mais baixa, e o que eu tive mais facilidade, por incrível que pareça, que foi o que eu fiquei mais nervosa, foi o speaking, que minha nota, felizmente, foi a mais alta entre essas 4 habilidades. E aí no final demora muito para sair o resultado, então você faz a prova, eles mandam de fato para a Inglaterra, para a Universidade de Cambridge, e demora de 1 a 2 meses para você receber o certificado. Então eu recebi o certificado na escola que eu tinha feito, o curso, né, para poder fazer a prova, e aí eu fui buscar o meu certificado lá. Se você passar, você recebe o certificado, né? Se você não passar, eles mandam um comunicado dizendo que você não alcançou os requisitos e tudo mais. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de compreender um pouquinho como funciona essa prova de certificação. Como eu disse, isso não desvalida o seu diploma de curso de inglês, isso tem sim validade, mas essa prova te abre portas ao redor do mundo, se você tem interesse de um dia viajar a trabalho ou a estudo. E além disso, uma coisa muito legal que eu preciso falar pra vocês é que essa prova que eu fiz, o FCE, ele é vitalício. Então, se eu quiser fazer um curso daqui a 10 anos fora do país, ele pode me ajudar. Se eu quiser fazer daqui a 30 anos, ele também tá valendo. Diferente de outras provas que existem de certificação que você tem que ficar renovando de 2 em 2 anos e coisas assim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da escola, curtam o vídeo e curtam nossa página do Facebook também. E até a próxima!